Netinha, a Páscoa se aproxima e com ela seus tantos significados. Você sabia, por exemplo, que o nome Páscoa tem origem hebraica? A palavra Pesach significa passagem, que para os hebreus pontuava o fim da escravidão e o início da libertação do povo judeu. Para nós cristãos, a Páscoa é a passagem de Jesus Cristo da morte para a vida, a ressurreição. A passagem de Deus entre nós, a nossa passagem para Deus. Com essa data vem tantas indagações, inclusive no que diz respeito aos símbolos do coelho, do ovo, do cordeiro, do círio pascal, enfim. Hoje você vai entender um pouquinho melhor o porquê de seus usos com a ajuda do Padre João Carlos. Mais uma vez agradeço, Padre, a sua presença. Nossa, eu que fico agradecido. Obrigado. Essa mesa aqui está repleta de alimentos da época de Jesus de Nazaré, mais de 2000 anos, era o que existia lá naquela época, lá na Palestina, né? E aqui nós vamos conversar em função dessas histórias, o vinho e as frutas secas que faziam parte da... Enfim, Padre, nós estamos na Semana Santa, que é considerada a mais importante na liturgia da Igreja Católica. Afinal, quinta-feira, que é hoje, comemora-se a instituição da Eucaristia da Santa Ceia, e amanhã se celebra a morte de Jesus, que foi numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. E domingo, a ressurreição. O que originalmente é a Páscoa? Rony, a Páscoa é um rito dos judeus, no caso dos cristãos, né? Está escrito em Êxodo 12, que é uma referência importante para os judeus e para nós também. O povo hebreu estava escravo lá no Egito. E essa noite foi a noite da passagem para a liberdade. Tinha aquele negócio das pragas, houve Deus muitas intervenções até convencer o faraó a libertar o povo. E naquela noite, o anjo exterminador, mandado por Deus, ia passar pelo Egito e os primogênitos morreram. E o povo judeu, era o povo hebreu, foi poupado porque seguiu um rito que Deus tinha dito para eles. Mataram um cordeiro por família, ungiram os portais com sangue e, na hora da noite, se reuniram para comer o cordeiro com ervas amargas, com pão ázimo e tal. E, nesse momento da noite, passou o anjo e foi aquele clamor no Egito, e foi assim que o povo foi liberado pelo faraó, mandou sair e o pessoal saiu. Esse dia, essa marcação assim, essa passagem da escravidão para a liberdade é a Páscoa dos judeus. Cada ano os judeus fazem a Páscoa, ou faziam e fazem a Páscoa, fazendo memória da libertação de Deus, a libertação que Deus vai fazendo na história deles. Que é o Pesach. Agora, e a Páscoa cristã nasceu exatamente disso. Jesus celebrou a sua Páscoa, né, a sua redenção, a sua passagem por esse mundo, exatamente dentro do contexto da Páscoa dos judeus. Só que Jesus, na verdade, antecipou a ceia, que seria na sexta-feira. Ele antecipou para a quinta-feira e, digamos, se antecipou na oferta de si mesmo. Esse é o meu corpo, que será oferecido por vocês, esse é o meu sangue que será derramado por vocês. Ele antecipou a oferta que fez na cruz. Na sexta-feira, naquela hora em que o povo judeu levava os cordeiros para o templo para serem imolados, sacrificados, oferecidos a Deus, e depois levados para serem assados para a refeição da Páscoa. Naquela hora, das 15 horas, Jesus morria na cruz. Por isso essa indicação é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Esse é Jesus que se ofereceu por nós. O sangue dele é que é o redentor de nossas vidas. No cristianismo existe o ciclo pascal, que é a divisão dessa festa em 3 períodos, né? A preparação, celebração e o prolongamento. Qual é a diferença entre elas? No ano litúrgico, o ano da igreja, da liturgia, vai rodando, tem o tempo do Natal, tem um tempo comum, tem o tempo da Páscoa. Esse tempo da Páscoa, esse ciclo da Páscoa, ele começa com a Quaresma. Quarta-feira de cinza se abre a Quaresma e ele vai até a Páscoa, não é? Esse é o tempo da preparação, que chega agora na Semana Santa, começa nessa quinta-feira o tríduo da Páscoa, então já estamos na realização. Depois, celebrado o domingo da Páscoa, vem o tempo da Páscoa propriamente, em que todos os domingos, todos os dias, vamos recordando esse grande mistério da ressurreição de Jesus, da nossa ressurreição com ele e tal. Então a preparação é a Quaresma,
a realização é o tríduo pascal e o prolongamento, que é o tempo da Páscoa, até a festa de Pentecostes. O que o coelho tem a ver com a Páscoa? Olha, o coelho, com a morte de Jesus, com a ressurreição, depois sua ascensão, a subida dele ao céu, os discípulos ficaram com a responsabilidade de levar adiante o trabalho, a missão. E a igreja, esse grupo que se constituiu com os discípulos de Jesus, se multiplicou rapidamente. Então, mesmo com a perseguição que se moveu contra os cristãos nos séculos seguintes, os cristãos foram penetrando por todo o Império Romano, se multiplicando. A moda de coelho, porque o coelho tem cria e logo um bocado, cada 3 meses. Uhum. Então, a coelha, né, ficou um símbolo da igreja, ou dessa multiplicação, dessa generosa multiplicação com a ressurreição de Jesus, com a Páscoa de Jesus. E o ovo? De onde vem essa história do ovo da Páscoa? Aí uma coisa é o coelho, o ovo já é outro que e coelho não bota ovo. Né? Com toda certeza não. Mas tem gente que ainda pensa que porque tem o ovo da Páscoa, né, o ovo do coelho. Né? O coelho não tem nada a ver. O coelho então é a representação dessa multiplicação, né, dessa efervescência do cristianismo, das comunidades. E o ovo tem um símbolo muito especial, porque o ovo guarda a vida, não é? Na ressurreição de Jesus, digamos, ele estava no sepulcro, né, e o sepulcro se rompeu, digamos assim. Jesus irrompeu vivo, vitorioso, glorificado, né? É como um pintinho que saiu do ovo. Então, esse símbolo se multiplicou, se multiplica na tradição cristã. Em alguns lugares pintam o ovo, fica o ovo bonitinho, trazem para a mesa, aquele ovo colorido. O ovo ficou o símbolo da Páscoa, porque guarda a vida que num certo momento rebenta e rompe, como a ressurreição de Jesus. Bonita essa metáfora, eu acho. Agora, toda a tradição da igreja é rica em detalhes, a gente sabe disso. Um especial que deve ser pontuado é o Círio Pascal. Qual é o verdadeiro significado dessa vela? O círio é aquela vela grandona, né? Que se acende exatamente na noite da vigília da Páscoa. Da Páscoa. É o círio. Essa vela enorme, quando a gente acende esse círio na vigília da Páscoa, primeiro acende um fogo novo e tira o fogo e acende o círio e diz umas palavras muito bonitas: Jesus Cristo ontem, Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo sempre. Se anota o ano que estamos fazendo, 2013. Tem uma série de orações para relembrar isso, para dizer que Cristo é a luz que iluminou o mundo. Jesus é a luz que ilumina o mundo. Então, todo o tempo agora do prolongamento da Páscoa até a festa de Pentecostes, o círio vai ficar aceso ao lado do altar para dizer: Jesus está ressuscitado, Ele é a luz que ilumina a nossa vida, o nosso mundo. Bom, a Quaresma oficialmente termina hoje, quinta-feira Santa. E para muitas pessoas é exatamente nesse período